Um hotel que é a verdadeira sucursal do inferno e o livro mais absurdo de Lorenzo Mutarelli. Isso se for possível dizer que exista algo que não seja absurdo na literatura do autor. Eu sou Douglas Heraldo, do blog Listas Literárias, e já te conto essa história. Eugênio é um escritor desconhecido, mas cujo personagem da sua série de romances de faroeste, Jesus Kid, faz bastante sucesso. Ele assina estas obras sob o pseudônimo de Paul Gentleman e é responsável justamente pela subsistência desse escritor dentro daquela lógica que Mutarelli conhece muito bem. A vida de escritor não enriquece ninguém. E justamente por isso ele é tentado por dois produtores de cinema que o procuram para escrever o roteiro para um filme, mas não é sobre seu personagem, não é sobre a joia da coroa Jesus Kid, mas sim sobre o próprio processo criativo. Para isso, Eugênio vai ter que ficar preso, e essa talvez seja a palavra mais adequada do que hospedado, em um hotel onde coisas estranhas acontecem a toda hora, onde o absurdo aparece em cenas extremamente visuais nesta novela, que é a última de Lorenzo Mutarelli, ainda escrita pela Devir, e que vai ser lançada pela Companhia das Letras em 2021, com a chegada da adaptação do filme, que é estrelado por Sérgio Maroni e Paulo Nicolas. É uma das obras mais interessantes, divertidas e engraçadas de Lorenzo Mutarelli. Eu tenho certeza que justamente por isso vale a sua inscrição no canal, o seu like, o seu joinha e também compartilhar esse vídeo, que ele chegue a mais e mais pessoas e que colaborem aqui com esta nossa forma de analisar e pensar a nossa literatura. Então se inscreva, deixe seu like no canal, deixe o seu joinha e bora lá entender um pouco mais deste livro que é uma doideira pura, e vocês vão ver isso ao longo da minha fala. E a ideia, como já é bastante comum aqui no canal, é justamente não se prender a roteiros e falas programadas e pré-gravadas, e simplesmente sentando o dedo, conversando sobre livros que me marcaram enquanto leitor e livros que também me acompanham a minha vida literária. E entre eles, Lorenzo Mutarelli é um desses autores que sempre me acompanha, que foi tema da minha dissertação de mestrado, que é tema de alguns artigos dos quais eu tenho publicado por aí. Inclusive esse vale a pena, vou deixar lá na seção de comentários, né? E também na descrição desse vídeo, o link para um artigo em que eu acabo abordando a relação desta obra com o absurdo, especialmente o absurdo de Albert Camus e também de Ionesco, do qual eu já vou falar um pouco mais adiante, mas a ideia aqui é o roteiro se construindo a partir das nossas leituras e a partir daquela compreensão e da recepção mesmo direta feita desta leitura. E aqui, Jesus Kid talvez seja um dos livros mais divertidos e engraçados de Mutarelli, inclusive aqui onde o humor, mesmo com aquele olhar, né, do Mutarelli em relação ao absurdo da existência, mesmo diante daquela falta de sentido das coisas, e justamente por isso se divertir bastante, é uma das obras mais interessantes, porque aqui talvez não pesou. Porque você sabe, em Mutarelli pesa o clima de vez em quando, mesmo com o seu humor, mesmo com a sua ironia, mesmo o cheiro do ralo, em alguns momentos pesou o clima, né? Não é o caso aqui de Jesus Kid, que é uma obra para rir e ler de uma sentada só. O Edgar Allan Poe, inclusive, poderia dizer que Jesus Kid é simplesmente um conto, porque ele é uma narrativa que, inclusive, dentro dessa lógica do Lorenzo Mutarelli de brincar com os gêneros, né? E ele mistura tudo, tem aquele termo utilizado para algumas obras, o plagiotrópico, né, que vai juntando um monte de coisa e construindo algo novo. O Haroldo de Campos falava muito isso na questão, inclusive, da sua transcriação, e toda obra literária, na verdade, mesmo aquela inédita, não deixa de ser uma transcriação de tudo que lemos e de tudo que absorvemos. Jesus Kid também entra nessa vibe, e aí, portanto, a gente tem o Eugênio, como eu disse, que é o narrador protagonista desta obra. Ele é um escritor, né, de sucesso mediano, e sucesso mediano porque justamente ele é desconhecido,
já que ele assina sob Paul Gentleman. Ele tem este personagem, Jesus Kid, que é uma criatura etérea. Inclusive, há um detalhe muito interessante na narrativa, porque Jesus Kid, o personagem construído por Eugênio, é como se fosse aquela ideia do amigo oculto, sabe? Aquela coisa que geralmente às vezes as crianças costumam ter, o amigo imaginário, aquela figura etérea, aquela alma que está do lado ali, junto conosco. O Jesus Kid, ele mais ou menos vai exercer essa função na vida do escritor Eugênio. Ele é quase uma entidade ao lado do seu autor. Só que o problema é que justamente os camaradas que procuram o Eugênio para fazer um filme, né, sobre a promessa de 30 mil reais, 30 mil reais, o número é bastante simbólico, eu tenho 2 artigos abordando isso, tanto a relação com o Camus, o absurdo ionesco, e também temos outra observação, que é algo que eu já venho dizendo em alguns trabalhos, que é a relação do Mutarelli com o demônio, com a própria literatura fáustica. Aqui também tem essa questão bastante simbólica das 30 moedas, e aí a própria analogia que vez ou outra será feita sobre o hotel que ele vai parar também com o inferno, acabam reforçando isso. Porque, na verdade, o que o Eugênio acaba fazendo com os 2 produtores de cinema é justamente um pacto demoníaco que depois vai servir para atormentar a pobre vida do Eugênio. E um detalhe muito interessante, antes de alguns bloqueios criativos do Lourenço Mutarelli, especialmente quando ele é contratado para escrever para aquela coleção Amores Expressos e que ele vai jogar exemplares no lixo, em que ele vai ter um bloqueio que o trava por anos, o Mutarelli tem uma relação muito curiosa e também de crítica à encomenda da arte. E isso pode ser visto um pouco em Jesus Kid, porque o Eugênio, embora não seja um escritor de arte, digamos assim, afinal ele é um escritor de faroestes, de literatura de bolso, ele tem alguns pudores e princípios artísticos, e aí quando ele precisa dar conta do prazo, e especialmente a questão do prazo aperta e incomoda o narrador protagonista Eugênio, ele vai se sentir como alguém tentado pelo demônio, alguém que está padecendo daquilo, né, do qual deveria ser um benefício para ele. Afinal, ele gostaria muito de que a sua obra, que o seu roteiro, fizesse um grande sucesso em Hollywood. E justamente por isso ele acaba aceitando este acordo e esse contrato por 30 mil reais, que talvez, que ali para a época, né, da publicação, a publicação original é de 2004, esta minha edição é da Companhia das Letras de 2021, como eu disse, que vem e é relançada e republicada justamente pela adaptação para o cinema, né? O Paulo Miklos, com aquela cara feia dele toda, lá faz um Jesus Kid perfeito. Aqui a gente tem essa volta, então, do livro pela companhia. E o Jesus Kid, nesse processo, Jesus Kid, já estou aqui, já enredou um pouco essa lógica da falta do roteiro, voltando aqui para o nosso Eugênio. O Eugênio, então, que tem este protagonista, o Jesus Kid, que é o seu cowboy de estimação, ele vai parar em um hotel sob esse contrato de 30 mil reais, e o que eu falava era justamente que 30 mil reais lá naquela época de 2004 era uma grana bem razoável, na verdade, né? Era um bom dinheiro. Talvez, se eu tivesse vontade, eu faria essa soma corrigida, que eu não tenho vontade para isso, são números, mas valia uma grana legal ali a proposta dos 2 cineastas. E aí o Eugênio vai parar no hotel, e é nesse hotel que as coisas se tornam ainda mais absurdas, como eu disse, se é possível falar em absurdo maior ou menor na vida e na literatura de Lourenço Mutarelli, porque o cara, no sentido de construir imagens a partir da linguagem, ele é sensacional. Esse hotel que ele fica hospedado, entre aspas, porque o próprio Eugênio em algum momento vai fazer analogias em relação a um aprisionamento ao inferno, porque ele tem um contrato a cumprir,
as coisas estão sendo cobradas dele, inclusive nesse hotel. Em algum momento ele chega a pensar que vai ficar devendo para os dois Mauricinhos, para os dois cineastas, e ele não consegue, de fato, escrever aquela rotina dele criativa, que era a proposta e a tentativa do roteiro de cinema. O Eugênio inicialmente vai começando aproveitando as benesses daquele hotel, vai aproveitando aquela vida boa, mas sem conseguir escrever, até o ponto que tudo explode e o desespero começa a pegar. E por que essa lógica do hotel como uma sucursal do inferno? Primeiro pela pressão, obviamente, do prazo a se cumprir. E segundo, pelo desfilar de personagens pouco comuns que acabam aparecendo. Inclusive o próprio Eugênio, com as suas lentes literárias para a vida, ele vai causando confusão, interferindo no nome de trabalhadores ali do hotel. Durante todo o romance, o porteiro, por exemplo, do hotel, ele vai sendo chamado de Chet, né, uma ideia de uma língua nativa americana. Essa relação, inclusive o Mutarelli gosta de jogar a ironia desses nomes um tanto quanto americanizados, e a própria lógica aqui de dar uma debochada na literatura de western, ao mesmo tempo de trazer alguma valoração a ela, também é um processo que a gente vê muito na criatividade do Mutarelli. Mas os personagens que vão surgindo e os fatos que vão acontecendo são os mais aleatórios impossíveis, né? No meio disso tudo vai surgir uma convenção de pin-up, sim, as pin-ups, aquelas artistas voluptuosas dos anos 50 e 60, aquelas mulheres que foram inspiração, por exemplo, para o Benício, né, aquele grande ilustrador brasileiro que ficou caracterizado por capas de filmes para o cinema, entre outros trabalhos, muito dentro da força dessas pin-ups, aquelas mulheres voluptuosas, mas talvez um tanto parvas, né? Dentro desse hotel estará acontecendo uma convenção delas. O Eugênio também terá um certo relacionamento com uma enfermeira também dessas de filme pornô. A descrição dela é bastante alusiva e retomada aquelas personagens de filmes pornográficos e aquela coisa do próprio fetiche que vai surgindo aqui. E não só o Eugênio vai ter uma relação com essa enfermeira, mas adivinha quem? O cowboy Jesus Kid. Jesus Kid, como eu disse, é uma figura etérea, né, quase que um encosto que fica ao lado do Eugênio durante todo esse processo e que vai acompanhando este escritor. E ao passo que tem um detalhe também muito interessante, que é da comida chinesa, que aparece quase que por encantamento e magia ali para o Eugênio. Então, uma série de acontecimentos dentro daquilo que Mutarelli é Mutarelli, né? E você que conhece ele, sejam para as relações sexuais, sejam para os acontecimentos insólitos e estranhos, estes personagens vão surgindo, velhos, com problemas de saúde, enfim, é uma doideira que só. E aí é que nós vamos encontrar talvez a lógica e a procura. Tem dois elementos que eu julgo muito interessantes aqui em Jesus Kid, né? E não só pelo fato de pesquisar a relação fáustica do Mutarelli, né, das suas obras com a relação fáustica, mas o primeiro detalhe tem isso, esta relação entre a troca de dinheiro, essa busca por algum conhecimento, né, diferenciado. Afinal, escrever um roteiro é uma busca por conhecimento, é uma capacidade intelectual a ser desenvolvida, e isso vai dialogar de fato com a lógica da literatura fáustica. E tem mais um elemento que, diante os diferentes pactos, Jesus Kid, pelo menos, tem dois pactos muito interessantes, que o primeiro é, como eu falei, o contrato que o Eugênio acaba assinando com os cineastas por R$30 mil, e é um contrato que, assim como um Fausto,
fica sempre temeroso em pagar a sua conta ao diabo, o Eugênio também tem essa dúvida se vai conseguir ou não fazer esse acerto de contas, e percebendo então que não vai conseguir fazer o acerto de contas, porque o que acontece? O Eugênio foi contratado, os dias vão passando, ele vai bebendo, passando à toa naquele hotel, se envolvendo com mulheres, tomando muita cachaça, né? Muito álcool. Ele é um romance totalmente ébrio nesse sentido, né? Porque o bar do hotel vai ser outro espaço característico do qual o personagem vai estar presente. Aliás, né? Retomando essa lógica também do Mutarelli, seus espaços são sempre reduzidos, né? A loja lá em Cheiro do Ralo, outros cantos apertados, e aqui, embora um hotel não seja totalmente um espaço reduzido, mas comparando-se a uma rua, a uma cidade, ele é um ambiente totalmente controlado e fechado, e que vai, com o tempo, dar essa noção ao Eugênio como se fosse o próprio inferno, porque ele não consegue, ele não tem ideias para escrever, como ele vai escrever. E o curioso que... Aí tem um detalhe, Mutarelli sempre joga, em algum momento eu escrevendo sobre ele, eu falo sobre obras matrióscas, né, que tem uma obra dentro da obra, que tem dentro da obra, e assim vai indo, porque na verdade o romance começa justamente com o Eugênio narrando a sua jornada real de escrita e do contrato. E o próprio começo do romance é a solução que ele vai, de certa forma, encontrando para sua criação. E aí a gente poderia fazer diferentes vídeos e aulas só sobre este processo da relação da literatura com o real e com a realidade, ou de como a literatura capta o real, capta as realidades e ressignifica a partir da linguagem, que é o que o Mutarelli vai fazendo aqui na obra. Mas internamente a gente vai acompanhando aquela narrativa em primeira pessoa extremamente preocupada em não dar conta do romance, do roteiro encomendado pelos cineastas. E aí vai surgir a lógica de um novo e segundo pacto dentro de Jesus Kid, que é o Chet, ou o Arlindo, né? O qual inclusive depois desce a lenha, desce a porrada em determinado momento no Eugênio, porque tem isso, né? O Eugênio é aquele cara cínico, debochado, como são todos os protagonistas de Mutarelli, como são todos os homens protagonistas da obra, são aqueles caras difíceis de se tragar. Talvez o Eugênio seja um dos mais tragáveis, no sentido que ainda tem um certo humor, mas o Chet, ou Arlindo, como você prefira, em determinado momento desce a lenha, quando já não pode mais, né, o Eugênio fazer grande coisa contra ele. Mas é este trabalhador do hotel que vai apresentar o Eugênio a alguém que talvez tivesse a solução para o seu problema, que é um teatrólogo que está ali hospedado no hotel. O nome do teatrólogo na narrativa, Geraldo Antunes, um cara especializado em hotel, e que de começo já ele joga o papinho para cima do Eugênio, e aí vem a segunda troca, o segundo pacto. Desesperado em não conseguir entregar o seu roteiro, desesperado em não conseguir dar como é que eu vou dizer, dar uma solução aos seus contratantes, que vez ou outra o procuram no hotel e a coisa está descambando literalmente para uma quebra de contrato. Esse Geraldo Antunes, em troca do fiofó, da toba do Eugênio, isso mesmo, e aí outro signo importante da literatura de Mutarelli, que é o fiofó, né? Tá sempre aparecendo o fiofó em alguma das narrativas do Mutarelli. Então, eu já falei na literatura do buraco, literalmente o buraco do Mutarelli é muito visitado na sua literatura, porque em algum momento ou outro o fiofó vai acabar surgindo, e aqui o Eugênio acaba tendo que dar a sua moedinha para o Geraldo Antunes, né? E é algo extremamente traumático na narrativa, né? O Eugênio passa a sentir ódio por tudo aquilo, mesmo sabendo que o cara acabou dando a solução, entregando a solução para os seus problemas em troca do seu anel. Exatamente porque o Eugênio dá o seu precioso, e em troca o Geraldo Antunes acaba mostrando para ele o teatro do Ionesco, que é o teatro
do absurdo, da improvisação e de tudo mais. Então, nesta troca é que a narrativa acaba indo para além, mas não só. A gente precisa falar do absurdo, o próprio Eugênio, em alguns momentos da narrativa e da sua própria voz, ele vai trazer essa percepção, ao menos, do absurdo. Por isso que aqui é um detalhe, tem um artigo, e que eu vou deixar aqui nas descrições, que é justamente Camus, Ionesco e Mutarelli entram no bar, porque a literatura do Mutarelli é muito demarcada pela lógica do absurdo, esta percepção do absurdo, especialmente aquele absurdo que o Camus vai tratar lá naquela obrinha no Mito de Sísifo, né, que é muito interessante para você ler. Então, o Eugênio tem essa sensação do absurdo, essa percepção do absurdo, e aí ele vai construir a sua narrativa, ele vai construir a sua novela ou romance, porque tem esse detalhe, na literatura do Mutarelli é sempre difícil você dizer a classificação genealógica, né, das suas obras, porque ele acaba sempre misturando tudo muito e com muita qualidade, e por vezes essas fronteiras ficam tão diluídas que uma classificação assim, né, peremptória é sempre delicada. Mas enfim, ele consegue, portanto, né, a partir dessa troca, essa troca com Geraldo de Castro, perceber que o que ele precisava narrar são todas essas loucuras e doideiras e absurdos que vão surgindo neste hotel, que lhe é, como eu disse, até ele encontrar essa solução, uma sucursal do inferno, né? É como se ele estivesse em um purgatório de onde ele não consegue sair. E, aliás, ele não consegue sair mesmo, ele é proibido de sair desse hotel até terminar ali o seu roteiro para o filme. Então isso amplia muito mais essa lógica também de confinamento e de aprisionamento. E aí, a partir do que o Geraldo Antunes, né? Geraldo Antunes, não de Castro, uma coisa assim, né? O Geraldo, que é o teatrólogo da narrativa, ele acaba apresentando Ionesco para o Eugênio, as coisas começam a andar e ele consegue a perceber que justamente o que ele precisava era escrever a sua própria experiência. É meio quase que um princípio de autoficção. E aqui tem vários detalhes, inclusive as relações intertextuais e a ideia da literatura, inclusive dessa forma antropofágica de pensar a literatura, né? Pegando de tudo que é referência para construir algo novo. E Jesus Kid também tem isso muito forte, né? Por isso é um dos nossos romances pós-modernos da literatura brasileira, por esta forma antropofágica de mexer com a linguagem e de realmente devorar diferentes formatos e obras, e aí as referências em Lourenço Mutarelli são sempre as melhores, né? É alguém que vai da referência mais bagaceira, como a gente pode ver em todos os seus livros, às referências de obras de arte da alta literatura, da alta arte, enfim, se é que existe esse negócio chamado alta literatura e alta arte, o Mutarelli consegue colocar nos seus trabalhos tudo isso de uma vez só, tudo junto e funcionando. Por isso o Jesus Kid é tão divertido, e o cowboy, o Jesus Kid que estava morrendo a partir desse retorno criativo do Eugênio, começa a ter uma sobrevida também, né, em suas funções, e basicamente é isso. Né? Basicamente é isso que se trata Jesus Kid, muito longe de ser um romance de faroeste, muito longe de ser um filme, um livro de cowboys, como pressupõe o seu título. Mutarelli está falando sobre a criatividade, e ela a partir justamente da capacidade humana de corromper, de alterar, mas também de conspurcar de maneira produtiva a nossa linguagem, partindo de uma série de referências, sejam mundanas do dia a dia, sejam da nossa cultura mais erudita possível. Ele nos entrega uma obra em que a gente ri,
que a gente pensa, que a gente reflete, mas que também, acima de tudo, nós podemos pensar sobre como as histórias se constroem, como as histórias, né, são constituídas, mesmo quando dentro de todo um absurdo que para nós leitores de Mutarelli já é bastante comum isso. Afinal, a vida é uma coisa absurda, a vida é uma coisa extremamente absurda e o Mutarelli radicaliza esse absurdo em Jesus Kid e disso faz uma obra não só inteligente, mas extremamente divertida. Eu espero que vocês tenham gostado dessa análise, que vocês tenham gostado desse vídeo. Digam aí nos comentários se vocês já leram Jesus Kids, se já deram uma olhada, se olharam o filme, o que acharam, o que não acharam. Enfim, comentem o que vocês estão achando dos nossos vídeos, das nossas reflexões. Essas reflexões um tanto quanto bagunçadas. Como eu disse, o roteiro vai se criando. Eu vou na minha estante, pego um livro do qual eu resolvo falar e que eu queira falar, e a gente senta o dedo aqui em vídeo falando com vocês sobre literatura. E lembrando que, inclusive, a resenha é muito mais elaborada, bonitinha em texto, talvez não tão bonitinha assim, porque a gente sempre, né, a escrita, como diria lá o nosso choque de cultura, a escrita é problemática, né, mas a nossa resenha escrita está lá no listasliterárias.com. Espero que vocês tenham gostado, um grande abraço e até a próxima.